Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós iremos fazer o diagrama elétrico da partida direta acionado através dos CLPs. É bom a gente frisar que vai ser uma aula com uma duração um pouco maior, devido que a gente vai realizar toda a confecção desse diagrama elétrico, inclusive a programação do CLP. Vocês podem ir acompanhando, executando no computador de vocês aí, e vão pausando, vão fazendo junto comigo, para a gente conseguir ter um aprendizado bacana. Então, para a gente poder começar, a gente tem a questão da alimentação aqui, ó. Então, eu vou clicar nela. A função que eu vou selecionar é essa função aqui, ó, alimentação formada por 3 fases, mais neutro, mais proteção. Então, eu vou selecionar ela, vou clicar. Uma vez que eu cliquei, eu vou rotacionar ela. Vou vir aqui em cima, rotacionar. E vou arrastar e posicionar onde que eu quero. Perfeito? Eu vou dar um zoom para a gente poder visualizar um pouco melhor. E agora o que eu vou fazer? Isso aqui, gente, nada mais é do que os bornes de entrada de alimentação desse painel elétrico que vai ser confeccionado em cima desse diagrama. Então eu vou clicar 2 vezes nele e vou escrever aqui X1, que vai ser o primeiro conjunto de bornes, que é o borne de alimentação. Esse X1, gente, é muito importante que a gente coloque tudo em letra maiúscula. Então vamos lá, continuando. A partir desse momento, pela norma técnica NR12, que é proteção de máquinas e equipamentos, e também pela NR10, que fala que a gente tem que seccionar o circuito, nós vamos colocar uma chave seletora, que vai ser uma chave seletora de segurança. Então, para a gente selecionar ela, ela vai estar aqui, ó, junto com disjuntores. Aqui, ó, isso aqui mesmo. Ela vai estar aqui junto com contatores e comutadores, tá, gente? E a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, de 3 pontos. Uma vez com ela, ó, eu vou rotacionar e vou colocar ela instalada um pouquinho aqui, ó. E eu vou chamar ela de CH1, também em letra maiúscula. É uma chave seletora. Lembrando que isso aqui não é um disjuntor de proteção, tá, gente? É só uma chave mesmo. E agora eu vou fazer a montagem. Então, vou vir aqui em condutores, vou clicar em condutor e vou fazer essa montagem aqui, ó. O cabo neutro, né? Eu já vou levar lá no final. O condutor de proteção, também vou levar no final. E aqui também vou levar. Aqui, gente, tem a seguinte sacada. A gente pode utilizar esse 3 fios horizontal. Quando eu clicar nele, gente, eu tenho que selecionar a parte superior para ele poder projetar. Também vou levar aqui no final. Detalhe importante aqui é o seguinte. Ele tem que ser começado pela parte de cima, porque se a gente começar ele aqui por baixo, as outras 2 fases que a gente for confeccionar, elas vão ficar embaixo. E a gente quer que ela fique aqui desse jeito. Uma vez feito isso, vou arredar aqui para o canto e vou refazer até o final da folha também. É interessante, pessoal, que a gente siga um padrão, uma padronização, tá? E é muito importante também que fique bonito. Afinal de contas, isso aqui você vai apresentar para o professor de vocês, ou então futuramente vocês vão apresentar para um coordenador. Então, quanto melhor for o entendimento, mais rico em detalhes for esse diagrama elétrico, melhor vai ser sua avaliação em cima da equipe gestora. Então, vamos continuando aqui. Então, pessoal, após ter feito isso, a gente já vai começar a fazer a alimentação para o circuito de comando, que é o circuito do CLP. Então, o circuito do CLP, gente, a gente vai alimentar ele em 24 volts, então nós vamos precisar de uma fonte para ele. As fontes são instaladas aqui em cima, ó. Estão juntas em alimentações. São essas 2 opções que a gente tem aqui, ó. Tem essa opção e tem essa opção. Qual que é a diferença das duas? Uma é um retificador bifásico e a outra é um retificador trifásico, tá, gente? Isso aí a gente vê mais dentro de sala de aula. Então, vamos continuando aqui, ó. Essa fonte, eu vou alimentar ela bifásica. É bom falar, tá, gente? Já estava esquecendo aqui, ó.
A gente precisa de proteção para essa fonte. Nós vamos selecionar esse disjuntor aqui, ó, que é a representação do disjuntor termomagnético. Nós vamos colocar nele aqui o D1, que é o primeiro disjuntor que a gente vai ter. Então eu vou alimentar ele aqui bifásico, levando um em cada fase, e vou descer aqui, ó. Na fonte a gente vai colocar um FV. Então a gente vai ter aqui, ó, pegando 220, que é o padrão que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais, e convertendo aqui embaixo para 24 volts. Nós temos também a nossa proteção, ó. Então a gente tem que alimentar a proteção também da fonte. E aqui embaixo, gente, é o seguinte, nós vamos ter a derivação positiva e negativa. Nessa derivação positiva e negativa, o positivo também tem que ter uma proteção. Eu posso utilizar tanto um fusível como um disjuntor também. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, o disjuntor para corrente contínua, ele é muito mais caro do que um fusível. Então a gente vai escolher a opção também que a gente vai ter na nossa escola, que é o fusível de corrente contínua, para proteção da parte positiva dessa fonte. Então, ó, a alimentação positiva a gente tem 2 condutores. Alimentação de corrente contínua, na verdade, a gente tem 2 condutores. Temos o fio positivo e o fio negativo. Então, vamos no fio positivo. E aqui a gente vai ter o fio negativo. Agora, a gente vai posicionar o nosso CLP, por isso que eu vou retirar um pouquinho de zoom para a gente conseguir visualizar ele. O CLP, pessoal, que a gente vai utilizar em um logo, ele está aqui em entradas e saídas. Nós vamos clicar nele e selecionar a primeira opção. Esse CLP, gente, nós vamos instalar ele mais ou menos aqui, ó. Eu sempre gosto de configurar ele para um padrão já de desenho técnico, né? Então eu vou clicar 2 vezes e vou colocar aqui, ó, preto e branco, que é um padrão que fica bonito. E a gente vai fazer a lógica agora de montagem dele. Então a gente vai vir em condutores, eu vou alimentar ele aqui, ó. Vou dar um zoom. A gente vai ter a linha negativa. Vou vir direto com ela aqui, ó, no Nzinho. Lembrando que esse CLP aqui, no caso de Simu, ele pode ser alimentado tanto em 127 volts, né, ou 220, como também 24 volts. É tudo o mesmo modelo. Peguei o condutor errado aqui, vamos corrigir isso aqui. Para deletar é só clicar e apagar, tá, gente? Então eu vou baixar ele. E a gente sempre vai seguir o mesmo padrão de tamanho, tá, gente? Então a gente tem a primeira situação. Se eu já colocar para simular, fechar a chave e o disjuntor, vocês vão ver que ele liga. Se o fusível acionar aqui, vocês vão reparar que vai ter uma proteção, ele vai desligar. Então a gente vai continuar aqui fazendo o esquema dele. Então, pessoal, olha o que acontece aqui nessa partida. Nós vamos ter aqui, então, já temos a alimentação positiva e negativa. E nós vamos ter aqui, ó, também, vou puxar aqui em cima, que vai ser onde que a gente vai fazer as nossas alimentações das botoeiras, do relé térmico, entre outros dispositivos que a gente possa ter, que vão acionar as nossas entradas do CLP, que elas estão tagueadas de 1 a 8. Então, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e I8. Então, nós vamos colocar as nossas botoeiras. Para uma partida direta de um motor elétrico trifásico, que é o nosso caso aqui, a gente vai ter uma botoeira de emergência. Então, vou vir aqui, ó, gente, ó, pegar a botoeira de emergência. Ela vai ser uma botoeira normal fechada. É importante, toda vez que a gente for fazer isso aqui, a gente também siga o mesmo alinhamento de tamanhos e tudo mais. Eu vou chamar ela de BE, botoeira de emergência, que é para desligar
em caso de emergência. Nós vamos ter uma outra botoeira normal fechada comum, que ela vai ser chamada de B0. Letra maiúscula, tá, gente? B0 que também vai servir para desligar. Ela também vai ser fechada, os contatos 1 e 2, né? Nesse caso está 11 e 12, a mesma coisa. Uma botoeira normal aberta para poder ligar. Então, nós vamos ter ela aqui para poder ligar, ela vai se chamar B1. E por final, gente, eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, um contato normal aberto. Poderia ser utilizado também como um contato normal aberto ou normal fechado de um relé térmico. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar esse contato que vai ser do disjuntor motor. Então, vai ser o DM1, que é o disjuntor motor 1. Esse contato vai ser 3 e 4. Nós vamos deixar ele marcado aqui como 3 e 4. Vamos acabar de fazer a alimentação aqui por cima, para a gente poder seguir. Importante que a gente siga sempre o mesmo espaçamento, quando for possível, né, gente? Tem situações que não é possível seguir esse mesmo espaçamento, mas a ideia é que fique bem organizado, bonito no caso. Quando não tiver essa conexãozinha aqui, ou um nó, a gente tem que selecionar o nó e colocar, porque senão não funciona. E aqui a gente vai fazer a alimentação. A alimentação, gente, ela pega bem encostado aqui, ó, no caso das entradas, né? Então, a gente vai levar cada uma em respectiva sua botoeira. Então, cada um está entrando na sua respectiva entrada, né? B está entrando na entrada I1, B0 e 2, B1 na I3 e o contato auxiliar normal aberto do disjuntor motor na I4. Esse CLP, a sua saída é uma saída relé, ou seja, ele faz um chaveamento da saída. Então, a gente também tem que montar ela aqui embaixo. Na partida direta, nós vamos ter um contator. Então, vamos pegar aqui a bobina dele. Vamos colocar aqui embaixo. E essa bobina vai se chamar K1. Nós vamos ter também lâmpadas. Nós vamos criar uma lâmpada para CLP funcionando, outra lâmpada para motor ligado e outra lâmpada para sobrecarga. Então, cada uma vai ter um nome respectivo, vai chamar H1. Depois a gente vai ver a questão das cores, tá, gente? Ou qual função cada uma vai utilizar. H2 e H3. Vamos fazer essa alimentação aqui também. Lembrando que aqui a gente vai ter um circuito já bifásico, né, em 220 volts, para fazer a alimentação desses elementos. Então, a gente vai só fazer isso aqui, ó, referenciando as saídas. Aqui vai ser da onde que a gente vai fazer, puxar ela a alimentação lá em cima. A gente fechou, então aqui a gente vai ter uma saída, vamos ter que puxar ela um pouquinho mais, então vou apagar isso aqui e vou descer ela lá em cima primeiro, depois a gente acaba de fazer essa montagem aqui. Então essa parte da saída, gente, ela tem que ter uma proteção também. Então a gente vai vir aqui em proteções, disjuntores e colocar um disjuntor termomagnético também. Então eu vou colocar ele aqui, ó, tá vendo que tá alinhado com esse disjuntor aqui, é muito importante a gente seguir esse padrão. A gente vai chamar ele de D2, que vai ser o segundo disjuntor.
e vai fazer a alimentação dele também. Vamos tentar pegar uma fase diferente aqui do CLP. Então, vamos pegar a fase L1 e L2. E a gente vai fazer a descida dele aqui, ó. Fez a alimentação. Uma coisa muito importante da gente fazer é verificar se está tudo conectado, se eu não tenho cabo passando um em cima do outro. Então é interessante sempre que a gente vem aqui em simulação, a gente consegue observar que aqui em cima está tudo desligado, mas aqui já está em um vermelho escuro, falando que já tem tensão aqui, ó, chegando nesses terminais aqui da chave seccionadora. Então vamos acionar ela. A gente vê que está chegando tensão até aqui nos terminais dos disjuntores, nós podemos acionar. Vamos acionar aqui também, ó. A gente viu que tem tensão chegando. Podemos pressionar as botoeiras aqui para ver se está chegando na entrada certinho, tirar o dedo da botoeira. Podemos vir aqui embaixo para perceber se está tudo certinho também, tudo certinho. Tudo perfeito. Esse aqui não tem que ficar vermelho mesmo, tá, gente? Só quando tiver acionado. Esses outros aqui é porque tá dando retorno por dentro da botoeira. Então a gente vai continuando aí. Dei stop lá em cima. E aqui, ó, do lado, nós vamos montar então a partida trifásica do motor, que é o esquema de partida direta. Lembrando que a gente vai gravar vídeo direto com reversão, estrela triângulo, entre outros. Então a gente precisa, primeiro passo, uma proteção para o motor. Nós vamos utilizar um disjuntor motor, que ele também vai estar no mesmo alinhamento. E esse disjuntor motor vai ser chamado de DM1. Vamos fazer a alimentação dele. A gente tem essa opção aqui, ó, fio vertical. Então eu tenho que sempre clicar na opção superior, onde que eu quero adicionar, manter o dedo pressionado e arrastar até onde eu quero que pare. E aqui, como não fez a simbologia de nó, né, de conexão, a gente vem aqui e coloca a simbologia. Porque costuma funcionar, mas também costuma não funcionar. Então, a partir do momento que a gente tem o disjuntor motor, a gente vai ter o elemento que vai fazer o chaveamento, que no caso vai ser o acionamento, que vai ser meu contato de carga, ou também conhecido como contato de força, do meu contator. Então, eu vou escrever aqui K1 e também vou fazer a alimentação dele. Aqui embaixo agora a gente vai adicionar o nosso motor. Vou vir aqui em motores, pegar a primeira opção que chama motor fechado em 3 terminais. Ah, Daniel, por que não vai ter um relé térmico? Lembrando o seguinte, tá, gente? Quando você utiliza um disjuntor motor, ele tem tanta proteção contra curto-circuito, como também a proteção térmica, né? Que é a proteção contra sobrecorrente, que a gente consegue regular pelo fator de serviço aqui no trimpote do disjuntor motor. Esse motor, na verdade, ele vai chamar M1, que vai ser meu primeiro motor. Então, aqui, pessoal, a gente já tem o nosso diagrama elétrico confeccionado. E agora falta a gente fazer a parte de programação para esse CLP. Então, vamos começar fazendo essa programação de CLP aqui. Então, a programação que a gente vai utilizar, a programação ladder, ou ladder, também pode ser chamada desse jeito, né? A gente vai vir aqui, então, em ladder. Vou clicar nela e ela vai trazer essas opções para mim. A primeira coisa, eu tenho duas linhas que são como se fosse o barramento do programa, onde que eu vou utilizar as simbologias que eu tenho, né? Lembrando que a programação ladder ela é interessante para a gente trabalhar devido a ser muito parecida com comandos elétricos e também ser uma programação baseada por orientação de objetos.
Então, é uma programação mais fácil do eletricista poder aprender. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Gente, acho que ficou bacana. Só estou vendo questão de como que ele tá, questão de visualização, até mesmo depois para fazer a impressão dessa folha. Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Pega o barramento aqui, ó, positivo. Vou colocar ele aqui, agora eu vou dar um zoom para a gente conseguir visualizar. Então, eu coloquei ele. Vou colocar o barramento negativo aqui. Nesse caso aqui, gente, eu desmarco essa opção para tirar esse X dele. Lembrando que o CAD Simu vai ter a programação externa aqui, mas ela não existe física no campo, tá, gente? Essa aqui é simplesmente para a gente poder simular. E é uma ferramenta também que o CAD Simu traz para a gente poder interagir o comando elétrico com a programação, porque vários programas não fazem isso. Nós vamos puxar ela aqui um pouquinho. Puxar mais um pouquinho aqui, que faltou um pedacinho aqui embaixo. Perfeito. E agora a gente vai começar a fazer a nossa programação. Uma dica que eu dou a todo mundo, né, é a seguinte. Eu quero ligar quem? Como que é o funcionamento, né? O importante é a gente saber o funcionamento desse diagrama. Então, eu vou pressionar B1, ele tem que ligar o motor. Quem que vai ligar o motor? Vai ligar é o contator K1 que liga o motor. Mas quem liga o contator K1? Quem liga a bobina do contator K1 é a saída Q1. Então, quem eu quero ligar? Eu quero ligar, então, a minha saída Q1. Então, eu vou pegar a bobina, né? Que é, no caso, saída. E vou nomear ela, sempre em letra maiúscula, como Q1. E agora a gente vai dar continuidade. Gente, qual que é a ideia da programação ladder, né? A ideia da programação ladder, por ela ser bem parecida com comandos elétricos, é a gente ter uma corrente que tem que sair do ponto positivo e chegar aqui no ponto negativo. No barramento, sai do barramento positivo e chega no barramento negativo. É lógico que essa corrente é uma corrente fictícia, ela não existe, porque isso aqui é uma linguagem de programação que vai ter depois um compilador que vai compilar essa linguagem de programação para uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina, que esse CLP vai entender, que o processador do CLP vai processar e vai entender. O controlador dele, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui, gente, já que eu já tenho ela aqui, eu já vou fazer esse fechamento aqui, dessa parte aqui. Ah, professor, mas você usou o cabo positivo. Não tem diferença para nós aqui não, tá, gente? Então, vamos continuando aqui, ó. Quem que tem que ligar? Não é o B1? Então, o B1, ele está acionando o quê? Só um minutinho aqui que eu vou interromper a nossa gravação e vou abrir uma... Então, pessoal, eu abri aqui para a gente poder entender como que funciona a lógica de programação. A gente vai ter 3 elementos que a gente vai utilizar. No caso, a saída. E a gente vai ter as expressões on e off. E quando que a gente vai utilizar uma expressão on e quando a gente vai utilizar uma expressão off? Tudo aquilo que for fazer a programação está relacionado com o elemento que eu quero identificar na saída. O que seria isso? Que elemento que eu quero ligar na saída, quero identificar na saída? É a saída Q1. Então, todas essas perguntas que eu faço é relacionado à saída Q1. Quer dizer o quê? No momento de funcionamento da saída Q1, qual que é o status do elemento que está aqui no campo? Nesse caso aqui é botoeira ou contato auxiliar do disjuntor. Beleza? Então, vamos entender isso aí, ó. No momento de funcionamento da saída Q1, a botoeira B1 tem que o quê? Fechar, não é? Eu não tenho que pressionar ela para ela poder fechar e ativar a saída Q1. Então, qual é o elemento que eu uso quando a botoeira tem que fechar? Então, aqui, ó, expressão on. Botoeira tem que fechar ou botoeira fechada. Bobina está funcionando, ligada. São esses elementos que eu vou fazer a pergunta. E com isso eu sei qual expressão que eu utilizo.
por exemplo, expressão off, botoeira aberta, bobina está desligada. Aí a gente vai entender onde que utiliza cada elemento desse. Então, ó, no momento que Q1 tiver que acionar ou estiver funcionando, eu tenho que pressionar B1. Então, a botoeira tem que fechar. Então, B1 tem que fechar. Então, a expressão que eu utilizo é uma expressão ON. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar minha expressão ON e colocar ela aqui nessa linha. E aí, essa expressão ON, ela vai estar tagueada onde? B1 está tagueada onde? Na entrada I3. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar aqui dentro I3. Pronto. Já vou fazer a ligação, que eu vou fazer passo a passo. Eu sei que tem que fazer mais elementos aqui, mas a gente vai fazer bem passo a passo. Então, se a gente colocar para simular, olha o que vai acontecer, ó. Nós temos que fechar os disjuntores. Olha o que acontece. No momento que eu pressionar B1, a entrada I3 ela vai se tornar ativa, verdadeira. Então, I3 se torna ativa, verdadeiro. Quando I3 se torna verdadeiro, a gente deixa a expressão auxiliar que está aqui dentro, ela deixa conduzir essa corrente fictícia do positivo para o negativo, que a gente pode entender desse jeito. É lógico que futuramente a gente tem que parar de interpretar isso como se fosse uma corrente, porque na verdade não existe corrente nenhuma circulando, é somente para a gente começar a compreender a linguagem de programação ladder. Então, quando eu pressionar ela, ela vai se tornar verdadeira, dando condição de alimentar Q1. Alimentou Q1, gente, o que acontece? Ó? O contato da saída Q1 aqui, que é através de relé, ele chaveia, então a corrente elétrica pode passar por esse circuito, subir aqui, ó, ser chaveado, descer alimentando a bobina do contator K1. Alimentando a bobina do contator K1, você já sabe em comandos elétricos, o contato de carga dele vai ser acionado. Qual que é o problema desse elemento que a gente tem aqui agora, então? O problema é que essa botoeira é uma botoeira pulsante. Então, o que acontece com ela, por ela ser pulsante? Quando eu pressionar o dedo, liga o motor. Quando eu tirei o dedo, vai desligar o motor. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que colocar aqui embaixo, então, aqui, ó, um selo. E é bem parecido com o selo do contator. Quem que vai se selar? A saída Q1, ela tem que se sustentar. Então, como é que eu faço isso? No exemplo que eu tenho aqui, ó, quando Q1 estiver ligado, olha só, bobina está funcionando. Ou seja, quando a bobina estiver funcionando, a expressão que eu vou utilizar é uma expressão ON. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui embaixo uma expressão ON de Q1 e vou fazer ele bypassar esse I3. O que vai acontecer aqui? Quando I3 for acionado, ele vai conduzir acionando Q1. Quando Q1 ligar, essa expressão aqui também vai ser ativa, dando passagem dessa corrente fictícia por aqui, se sustentando. Qual que é o problema disso? Quando ela estiver dando essa passagem dessa corrente por aqui, ela não vai desligar. Não vai desligar Q1. E quem que desliga Q1? Quem desliga Q1, no caso aqui, é tanto a botoeira de emergência, como a botoeira B0 para poder desligar. Então, a gente tem que fazer o raciocínio seguinte. No momento de funcionamento de Q1 está funcionando, as botoeiras de emergência e a botoeira B0, elas estão fechadas, afinal de contas. Para poder desligar isso aqui, elas têm que abrir. Então, se elas estão fechadas, ó, no momento de funcionamento de Q1, a botoeira tem que estar o quê? Fechada. Então, a expressão que a gente utiliza é uma expressão ON. Perfeito para vocês? Então, vamos lá entender isso aqui, ó. Então, pessoal, para a gente continuando aqui, ó, eu vou apagar essa linha, né, que eu tenho que interromper esse circuito aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, duas expressões ON. Vocês não reparam o barulho que tiver externo aí não, que tá passando um caminhão aqui agora.
Então aqui vai ser quem? Vai ser referente ao tagueamento do BE e do B0. Então vai ser de I1 e I2. Então eu vou colocar aqui I1, tudo com letra maiúscula, e I2. Vou fazer a ligação deles. Para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou colocar isso aqui em cima, arrastar eles, para abrir mais espaço na tela. Perfeito. Então vamos entender isso aqui, ó. Como que funciona então? Vamos fechar aqui, colocar no modo simulação, fechar os disjuntores e entender isso aqui, ó. Vocês podem reparar o que nessa situação? A botoeira BE, ela é uma botoeira normal fechada, ou seja, I1 já está verdadeira, está sendo alimentada aqui com 24 volts. Então ela está dando condição aqui, ó, da passagem dessa corrente fictícia. I2 também, ó, ele está fechado, se eu pressionar aqui ele abre. Então, ó, quando eu pressionar B0, ele vai perder a condição aqui de passagem dessa corrente. Então nessa situação, ó, I2 está em nível alto também, ou seja, está verdadeira, então ela está dando condição. Então vamos entender isso aqui, ó. Quando eu pressionar B1, perfeito, I3 se torna verdadeiro, I3 se tornando verdadeiro, ele dá condição de passagem, dando condição de passagem, a nossa corrente fictícia vem, alimenta Q1, acionando aqui embaixo aqui a saída Q1 e com isso a bobina do contator, ligando o motor elétrico. Quando eu tiro o dedo do meu B1, I3 se torna falso, desligando aqui. Só que Q1 não está ativo, então ele está chaveando por aqui, ó, Q1. E o meu motor está funcionando. Imagine lá que meu motor funcionou 1 hora, 2 horas. Se eu pressionar a botoeira B0, ó, I2 se torna falso, lá na programação ele também vai se tornar falso, interrompendo a passagem da corrente elétrica, desligando a saída Q1, desligando a bobina do contator, que vai desligar o contato de carga aqui do contator, desligando o motor. Eu tirei o dedo da botoeira, ele volta a permitir ligar. Então, eu vou ligar ele novamente, liguei ele novamente, perfeito? E agora, o que acontece? Quando eu pressionar a BE, é o mesmo procedimento. I1 se torna falso, impedindo a passagem dessa corrente fictícia, impedindo essa passagem, ele desliga Q1, desliga a saída, que desliga o contator e com isso desliga o motor. Fui lá, armei a botoeira de novo, o BE, né? Girei ela ou então puxei, depende do esquema de trava que ela vai ter, e permite eu ligar novamente esse motor. Perfeito? Então, esse simplesmente é a programação para ligação, né, da partida direta. Só que a partida direta ela tem os outros critérios, né? Lâmpada de sinalização, proteção, né? Porque afinal de contas, se esse disjuntor motor for acionado, ó, o que acontece? Ele desliga o motor, mas o CLP continua funcionando. A pessoa vai vir aqui, ó, vai tentar ligar ele novamente, lembrando que ele continua funcionando. Então, por isso que a gente tem esse contato auxiliar do disjuntor motor, tá? Que a gente pode perceber que quando o disjuntor motor está fechado, ele também está fechado, então ele, na verdade, ele é normal aberto, mas a gente vai interpretar ele como ele estando fechado, perfeito? Então, o que esse camarada faz também? Ele tem que desligar Q1. Então, esse disjuntor motor também, ele vai desligar Q1. E ele está onde? Ele não é normal fechado? Quando o Q1 está funcionando, ele não está fechado, igual vocês podem perceber aqui. Então, a gente também vai utilizar uma expressão ON com entrada I4. Vamos fazer isso agora, então. Vou vir aqui embaixo. Nesse caso aqui, eu vou dar uma movimentada nela. Tem programas que não vai permitir essa quantidade de elementos aqui no campo, tá, gente? Aí a gente tem algumas outras jogadas, utilizando memória, bits de memória,
que a gente possa utilizar isso aí futuramente. Então, vamos colocar aqui ele, ó. E ele vai ser referente à entrada I4. I4. E a gente vai fazer esse chaveamento aqui, ó. Vou ter que abaixar ele aqui, ó. Para a gente conseguir pegar a alimentação aqui. Vou voltar aqui para a gente ter uma tela maior. Então, pessoal, vamos entender esse funcionamento, ó. Vou colocar no modo simulação. Vou tirar um pouquinho de zoom aqui, ó. Que acho que vai dar para a gente interpretar bacana. Então, eu vou ligar a chave, o disjuntor de proteção para o CLP, o disjuntor de proteção para saídas e o disjuntor motor. Olha, repara para vocês verem, quando o disjuntor motor está aberto, o contato auxiliar dele aqui também está aberto. Quando você pressiona ele para acionar, para fechar, esse contato auxiliar também fecha. Acionando I4, sendo verdadeiro, ela dá a condição de passagem da nossa corrente fictícia. E aí é o mesmo esquema, ó. Pressionei B1, ele funciona. Tirei o dedo de B1, ele continua ligado. Se o disjuntor motor fechar um curto, ou então por uma sobrecorrente, que é acima da corrente nominal do motor, ele desarmar, ou seja, ele desliga a parte de carga do motor, e o contato auxiliar dele aqui também manda um comando para o CLP, um feedback para o CLP, desligando a saída Q1, ok? E aí a gente pode ter algumas outras situações agora, para mostrar para vocês. Vamos utilizar, então, a questão das lâmpadas de sinalização. Onde que elas vão ser utilizadas? Eu vou parar, então, aqui a gravação para a gente poder pegar um material. Então, pessoal, a questão das cores das lâmpadas, né, de sinalização que a gente vai utilizar, isso aqui é uma tabela dessa norma IEC 73, lembrando que essas condições, cada empresa pode criar um. Então, aqui, ó, a gente vai ter a primeira lâmpada aqui, que é a vermelha, que o significado dela são condições anormais, perigo ou alarme. E aí está dando até um exemplo de aplicação, sobrecarga. Então, a lâmpada de sobrecarga vai ser uma lâmpada vermelha. Então, nós vamos vir aqui, ó, no CAD Simu, colocar, por exemplo, essa H3 como sobrecarga. Então, vamos colocar ela aqui como vermelha. Então, H3 sobrecarga. H2, motor funcionando. Então, vamos ver qual que é o motor funcionando aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, amarela, atenção, cuidado. Tá até dando um exemplo aqui, o valor de uma grandeza aproxima-se do limite. Pode ser também de situação de tanque cheio, armazenamento lotado, entre outros. A verde, ó, condições de serviço segura, indicação que a máquina está pronta para operar. Branca, circuito sob tensão e funcionamento, máquina em movimento, exemplo. Azul, informações especiais que não foram citadas acima. Então, a gente vai ter verde para condição segura e branca para a máquina funcionando. Particularmente aqui é muito difícil a gente encontrar a sinaleira branca na região, então a gente utiliza verde para máquinas funcionando. Lembrando que algumas funções específicas cada empresa pode definir a sua, beleza? Então a gente vai voltar aqui para o CAD Simu. Nós vamos colocar as duas aqui como verde, já tá. Um verde também. Vamos imaginar que agora eu quero o seguinte, que H1 seja para CLP energizado. Como que eu faço ela? Eu simplesmente, gente, eu quero ligar no H1, então eu coloco a bobina aqui, ó, de saída. H1 está sendo ligado aonde, ó? Na saída Q2. Então eu vou colocar aqui na saída Q2. Olha o caminhão do gás passando aqui em casa, gente. Vocês desconsideram isso aí. Então vamos continuando aí, ó. Olha o que acontece, pessoal. Eu vou fechar, vou tirar aqui também para a gente conseguir fazer o... Será que eu consigo colocar aqui embaixo? Vai dar para a gente colocar aqui embaixo que a gente consegue visualizar a beleza lá em cima. Então vou fechar aqui, ó. E eu quero o seguinte, quando o CLP for energizado, gente, lá dentro a gente pode entender, lógico que isso somente para análise, mas aqui, quando você ligar o disjuntor, a fonte energiza isso aqui, ó. Perfeito? Mas somente para análise. Então, olha o que eu faço, ó, para CLP ligado.
eu ligo direto. Por quê? Quando acionar o CLP, ele já vai dar contato aqui, ó, já vai energizar essa linha, a corrente elétrica fictícia vai vir e vai alimentar a saída Q2 falando que o CLP está energizado. Vamos reparar isso aí agora? Ó, vou ligar os disjuntores. Olha quando eu ligo o disjuntor do CLP. É lógico que eu tenho que ligar esse disjuntor aqui também. Perfeito? A lâmpada não está ligando, tá, gente? Tá. Essas lâmpadas não estão ligando, gente, porque o CAD-SIMU tem hora que ele dá ele dá uns problemas relacionados à tensão, né? Porque ele foi criado por um padrão de fase para fase 380 volts, de fase para neutro 220, tá, gente? Então o padrão 220 dele é de fase para neutro. Então, que não é o nosso caso aqui em Minas Gerais. Vamos, então, apertar um stop aqui, vamos só alterar essa saída aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar no neutro para a gente ver se realmente é isso. Os condutores estão aqui. Vou deixar ele passando de disjuntor mesmo, mas a gente tem que levar em conta que no estado de Minas Gerais não é, tá, gente? É de fase para fase. Vamos ver o que ele entende aqui, ó. Vamos ver. Ele também não entendeu isso aí. Vamos refazer essa ligação aqui, vamos ver o que é. Ah, pessoal, aí não vai mesmo, né? Faltou essas ligações aqui, ó, pra gente poder fazer, ó. Que eu só fiz a primeira, esqueci de fazer essas outras. Agora eu acho que vai, ó. Eu vou lá, tá funcionando. Então, quando ele for energizado aqui, gente, ó, se ele desligar, ela desliga, né? Ele ligando, ela habilita aqui para poder fazer o acionamento de saída Q2, tá bom, gente? Mas outra coisa que eu vou comentar para vocês é que o neutro aqui, gente, às vezes a gente tem que testar, porque ele não reconhece a utilização de duas fases. Então, você tem que utilizar o neutro. Mas quando você for imprimir, você imprime utilizando duas fases também. Mas o nosso caso aqui foi questão do esquecimento aqui da alimentação das entradas aqui relacionadas às minhas saídas, beleza? Então, pessoal, é um ponto aí. Agora, como que a gente vai fazer motor energizado? Motor energizado não é a lâmpada H2, vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Tirar do modo de simulação, já está fora, né? Não é a lâmpada H2? Então, assim, eu tenho que ligar a saída Q3. Então, já vou vir aqui, ó, na minha saída Q3, ó. Pego uma bobina, coloco ela aqui. Ela, então, vai ser minha saída Q3. E a minha saída Q3, gente, vai ser a seguinte situação. Vai ser a seguinte. Quando ligar o motor, liga aqui também a minha saída Q3. Quem liga o motor não é o contator K1? E quem liga o contator K1 não é a saída Q1? Então, eu tenho que colocar também Q1 ligando Q3. E aí, a gente tem que imaginar o seguinte. No momento de funcionamento de Q3, Q1 também tem que estar o quê? Ligada. Então, bobina tem que estar funcionando. Então, Q3 funcionando, Q1 também tem que estar o quê? Funcionando. Então, eu venho aqui, coloco uma expressão de Q1, para a gente poder fazer a ligação aqui. Vou vir aqui embaixo, né? Pegar a alimentação dos condutores. E aí, gente, para a gente finalizar, a gente tem essa H3, que é motor em sobrecarga. Então, a gente também vai colocar a bobina aqui da H3, relacionada a H3, que é a saída Q4. Então, eu vou clicar nela duas vezes.
Saída Q4. E aí, o que acontece aqui, pessoal? Vamos alimentar ela também. Essa parte aqui nós não vamos fazer ainda não. Quem tem que acionar o motor em sobrecarga? Não é o disjuntor motor, que tem que falar que ele está em sobrecarga? Não é o contato dele aqui? Então, olha só, como que funciona? Quando o disjuntor está acionado, dá condição para o motor ser acionado também. Então, o contato auxiliar dele aqui está fechado. Mas quando ele está em sobrecarga ou curto-circuito, o disjuntor está o quê? Aberto. Perfeito? Então, um disjuntor aberto significa que ele está em curto-circuito, está com alguma anomalia. Se ele está aberto, então, no momento de funcionamento da lâmpada referente à sobrecarga, ele tem que estar o quê? Aberto. Então, no momento de funcionamento da saída Q4, né, que é acionar a lâmpada de sobrecarga, DM1 está aberto. Então, a botoeira está aberta, a expressão que eu uso é uma expressão OFF. A expressão OFF que eu vou utilizar aqui, então, referencia a minha entrada I4 lá em cima. I4. Por que I4? I4 onde está acionando, então, esse contato auxiliar do disjuntor motor. Vamos fazer a ligação dele. E fazer a simulação. Então, pessoal, vou tirar aqui um pouco de zoom para a gente poder fazer essa simulação. Apertar um play aqui. Então, ó, vou fechar a chave seletora, o disjuntor DM1, o disjuntor DM2 e o disjuntor motor. Vamos entender como é que funciona isso aqui? Deixa a gente centralizar aqui, colocar aqui bacaninha para vocês conseguirem visualizar tudo. Então, olha só. Acho que aqui dá para ver as lâmpadas, né, as botoeiras, e a questão do disjuntor motor também. Então, olha só. Vou acionar o motor, como você já sabe, ele está funcionando. A partir do momento que eu aciono, então, a saída Q1, Q1 é acionado aqui, acionando a saída Q3, né, ligando a lâmpada H2, falando que o motor está em funcionamento. Se ele estiver desligado, ó, Q1 desligado, aqui embaixo também está desligado, então Q3 está desacionado, falando que a lâmpada H2 está desligada, então o motor está parado. Agora, como que funciona a questão da sobrecarga? Vamos imaginar que esse motor está funcionando e por algum motivo, né, esse motor agarrou o eixo, por ele estava bombeando uma polpa, né, que é uma água junto com material sólido, e essa polpa decantou, né, e travou esse rotor dessa bomba, no caso. Então, o disjuntor motor ele vai acionar, porque vai começar esse motor querer consumir corrente, né? Então, gerando uma sobrecarga. Então, o disjuntor acionou, ele desliga a parte trifásica primeiro, né? E junto com isso, abre o contato auxiliar dele aqui, o DM1. A entrada I4 se torna falsa, desligando a saída Q1, desligando a saída Q1 aqui, ó, desligando o contator. Com isso, desliga esse contator aqui também. E também, o que acontece aqui, ó, quando ele fazer isso? Ele, nesse caso, ele ativa I4 aqui embaixo, dando passagem para a saída I4, acionando a lâmpada H3 vermelha, falando que esse motor está em sobrecarga. Perfeito? Então, pessoal, esse é um exemplo que eu dei para vocês. A gente vai gravar outros exemplos, tá? E até o próximo aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Fui.